Meus amigos, hoje eu trago para nossa pauta um assunto que é importantíssimo na vida de todas as famílias e que a gente deve se armar do máximo de informações possíveis para tomar essa decisão, que é a compra ou não da nossa casa própria, a nossa residência, a primeira residência. Esse ponto, ele é um divisor de águas na nossa vida, porque ele requer muito empenho, uma dedicação muito grande e muitos meses que a gente vai ter, tanto de construção como de financiamento. Então é muito importante a gente ter essas informações antes de fazer para tentar diminuir a margem de erro, porque a gente sabe que como é uma necessidade de todos, a gente acaba, às vezes, pela pressa, pela inexperiência, fazendo algum negócio que não é tão bom assim e acaba se frustrando e comprometendo a nossa saúde financeira e até o futuro da nossa família que está em jogo. Então, eu trago uns pontos que a gente tem que estar bem atento para poder tomar essa decisão. O primeiro, a segurança da nossa família. Então, quando a gente vai comprar um imóvel, diferente do negócio em si, do fator financeiro, a gente está comprando a segurança da nossa família, o nosso lar, o nosso ponto de chegada. Então, a gente tem que colocar isso na mesa. Então, não é só a questão financeira, só o comprar. É o nosso lar que está em jogo. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muito em conta para tomar essa decisão. O outro ponto é que a economia do nosso país ela está indo para um lado, não pelo fator propriamente econômico em si, mas pelo fator populacional que está mudando a nossa base da pirâmide. Porque se vocês não sabem, quem banca, quem sustenta o sistema que faz com que os bancos consigam fazer os financiamentos é a poupança das nossas famílias, que está depositada no banco. Então, a poupança é o que permite o lastro para que os bancos emprestem esse dinheiro com um juro reduzido para que as famílias consigam fazer essas operações de financiamento imobiliário. E o que está acontecendo? As famílias estão tendo que retirar essa poupança, porque hoje, se vocês não sabem também, a gente está vivendo num país com 80% de inadimplência, então está todo mundo apertado, está todo mundo fazendo o impossível para sobreviver. Então estão retirando essa poupança, tem menos recurso nos bancos, então fica mais difícil ter recurso para emprestar, termina o financiamento ficando mais caro. Também baseado pela taxa de juros que está num patamar muito alto com relação ao que a gente vivia há um pouco tempo atrás. Então, a questão não é que está barato ou não, está muito caro o financiamento. Hoje o crédito está muito caro. A questão é que cada vez que o tempo passa, vai ficar mais difícil, porque esse lastro está se reduzindo. Então, esse é um ponto determinante, porque se a gente deixar para fazer depois, quem sabe vai ser mais caro e quem sabe nem tenha disponível esse tipo de crédito. Então, a gente tem que atentar a isso. Hoje a gente ainda tem o crédito disponível dentro das regras, tu vai lá no banco, vai conseguir fazer. Mas daqui a pouco não vai ter mais disponível. E aí, tu não vai ter nem a chance de financiar. O outro ponto, ainda tem subsídios, tem planos do governo que, dependendo da renda, se encaixa na realidade de muitas famílias. Então, é muito bom se a família consegue se organizar e entrar nisso, porque é uma garantia que vai conseguir esse financiamento. Então, a gente tratou de dois pontos. O primeiro, a segurança da gente ter o lar. O segundo, do crédito, de ter acesso a esse crédito, de conseguir o crédito. E o outro ponto é que assim, o imóvel, ele é diferente dos outros investimentos porque ele é uma coisa física. Então ele tem uma manutenção, ele tem um cuidado que a gente deve ter com ele. Depois não é só comprar. Ele vai se valorizando também, ele tem uma valorização, mas ele também exige uma manutenção. Então a gente tem que calcular tudo isso e colocar num orçamento, projetar esse orçamento que seja viável o que a gente tem e consiga pagar essa parcela ou juntar para fazer a compra, mas a gente está tratando aqui também de quem não tem a condição, de quem não tem a poupança, que não tem o dinheiro junto para comprar.
Então, a decisão agora é de fazer o financiamento para poder conquistar esse imóvel. Porque daqui a pouco a gente não vai ter nem o recurso e não vai ter nem o acesso ao crédito. Esse é o alerta que eu deixo para vocês. Para a gente pensar e ter essas cartas na mesa. Então, a gente tem que ter isso tudo para tomar uma decisão madura e conseguir fazer a realização desse sonho, que é o sonho de muitos, ter a sua casa própria. Então, é um ponto que quem tá para se decidir é a hora de fazer agora. Ou pelo menos tentar. Porque daqui a pouco, quem sabe, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais caro e a gente não vai ter acesso. Então, vamos depender toda a vida do aluguel, que esse sim sobe, às vezes até mais do que o próprio valor dos imóveis, porque dependendo do lugar é muito caro. Então, esse é o meu recado de hoje, é que a gente consiga refletir e poder desenvolver esses pensamentos, esses planos na nossa família, para que todos consigam caminhar junto e a gente consiga realizar isso. Porque, além de tudo, esse processo todo de projetar, de ir atrás, de conseguir fazer um financiamento, conseguir comprar casa, é um desenvolvimento de todos. Tu vai passar por um processo que vai aprender muito com isso. Vai ter que se organizar, vai ter que ir atrás de renda extra, vai ter que fazer um esforço muito grande. Mas lá no final, tu vai ver que vale a pena. Porque uma casa própria, chegar no teu lar, é uma coisa que não tem preço. Então esse é o meu recado de hoje. E que a gente siga desenvolvendo e colocando esses assuntos em pauta. Porque não adianta chegar lá no banco e a gente chegar e ficar à mercê de quem que decidam para nós o que é melhor. Então, o meu abraço a todos e que consigam realizar todos os seus sonhos.